Vamos iniciar então a nossa gravação da aula que aconteceu no dia 24 de agosto. Então, nessa aula, no primeiro momento, a gente conseguiu fazer uma prévia revisão do que a gente aprendeu na aula número 4, que era que os alimentos podem ser divididos em estragados e contaminados. Estragados são as suas próprias características comuns de um alimento estragado devido ao tempo passar e a vida útil dele diminuir, mas também temos os alimentos contaminados, que daí são mais perigosos, né? Eles também podem causar algumas doenças e essa grande diferenciação é que os alimentos contaminados você não consegue perceber que eles estão então dessa forma, porque eles não estão liberando nem cheiro, nem tem uma coloração desagradável, pelo contrário, você acha que está bonito, se alimenta e depois percebe que tinha algum dano no meio. Tanto os alimentos estragados quanto os contaminados, eles vão causar sintomas como intoxicações, causando vômito, diarreia, mal-estar em geral. De qualquer maneira, é sempre adequado tomar um soro caseiro, então é um copo de água com uma colher de açúcar, uma pitada de sal, outros sucos, além de comidas mais leves, como sopa e canja, por exemplo. Mas em contaminação, o que a gente pode ter no meio? Eles são divididos em 3 riscos: os perigos físicos, os químicos e os biológicos. Os perigos físicos são mais caracterizados como materiais que você encontra no meio do seu alimento. Então podem ser pregos, parafusos, vidro, madeira e qualquer outro objeto que pode ter caído no alimento e que vai prejudicar o consumidor quando ele está então se alimentando dele. Os produtos que são químicos, eles vão causar os chamados perigos químicos, que seriam desinfectantes, agrotóxicos, inseticidas, entre outros. Já os perigos biológicos são, como o próprio nome diz, advindos de agentes biológicos como vírus, bactérias, protozoários, vermes, fungos e até mesmo as toxinas microbianas que são liberadas durante então os processos de metabolismo desses animais. Então, uma das causas da contaminação também pode ser um preparo inadequado, houve uma falta de higienização, tanto no alimento quanto nos utensílios, superfície da pia, tempo de cozimento inadequado. E a gente sabe que verduras, frutas e legumes a gente tem que higienizar bem, porque ele pode sim trazer uma contaminação, tanto com parasitas intestinais, outros tipos de intoxicação também até mais severos, visto que esses alimentos crus, como as saladas, eles são então mais suscetíveis a terem algum micro-organismo diferente do que você cozinha por mais tempo. Então vimos que a manipulação dos alimentos ela é uma das fontes de contaminação e que pode também acontecer a contaminação cruzada, quando então vários casos a gente consegue ver fatores que vão então trazendo essa transferência dos contaminantes entre as superfícies e os materiais de produção. Então, nossa aula 5, a gente aprendeu sobre as fraudes dos alimentos, que seria uma questão bem séria que entra nas investigações. Então, são feitas várias visitas de fiscalização para verificar se realmente o que está sendo prometido está sendo vendido, se está em boa qualidade, boas condições de higiene, se não foram usados produtos fora da validade. E assim a gente tem os vários tipos especiais de fraudes. O primeiro seria a adulteração, que ocorre quando a composição do alimento foi alterada pela adição de alguma substância. Então, não é só leite que tem lá, colocaram hidróxido, colocaram ureia, água. Isso faz uma adulteração no seu produto. Outra fraude é a manipulação, que ocorre quando todos os aspectos do alimento são imitações. Você finge que ele é uma coisa, mas está manipulando porque ele é outra. Também temos fraude com relação ao roubo, que é quando tem uma apropriação indevida dos produtos para a comercialização, então há um roubo e você mesmo assim vende o alimento. Temos a outra fraude, que é o overrun, que ocorre quando tem uma produção excessiva e não autorizada e mesmo assim ele tenta vender o produto. Falsificação, utilização fraudulenta do produto ou da embalagem. Então, o produto e a embalagem, às vezes, ele é o legítimo, o verdadeiro, mas a pessoa coloca outra substância no meio e tenta vender, seria a falsificação. Também temos casos da simulação, que é quando o produto ilegítimo é fabricado para se assemelhar com um que é verdadeiro. E depois, o último, que seria uma fraude chamada de desvio, quando a distribuição ou venda desse produto legítimo está fora do mercado do destino definido. Então, os produtos elaborados em condições fora das especificações são adulterações
que podem estar utilizando uma matéria-prima alterada, impura, fora do prazo de validade. Alguns produtos podem ser coloridos ou aromatizados sem uma prévia autorização, não constando, por exemplo, no rótulo que foi feito isso. Então, isso também é uma fraude. E um dos pontos que acontece bastante é com relação à data de fabricação mascarada. Então, ele já venceu aquele alimento, mas tenta alterar ali para dizer que ele vai durar muito mais tempo também. Também temos alteração na modificação parcial ou até mesmo total dos elementos do produto, né, com a intenção de trazer uma falsa impressão desses produtos que foram fabricados. Outro ponto de fraude é quando eles colocam um aumento ou uma diminuição do peso e do volume da sua amostra. Então, eles fingem, por exemplo, que estão te vendendo 50 gramas, mas na hora que vai pesar só tem 40, por exemplo. Então, isso é também uma fraude, uma adulteração. Também temos alguns casos de conservação com substâncias que são proibidas, né? Então, você quer que o seu alimento dure mais tempo, mas utiliza algumas substâncias que não poderiam. E também a especificação total ou parcial na rotulagem de um determinado produto, não contendo a embalagem ou o recipiente. Então, ele finge que, né, tem determinado produto, mas não tem, e isso também acaba fazendo uma adulteração ou uma fraude nos rótulos. O exemplo que a gente comentou na sala de aula foi com relação à fraude do leite, onde já houve falhas de colocar determinados compostos, reagentes misturados no leite para chegar num volume específico, falha na pasteurização, que seria aquele processo onde você aquece bastante e depois resfria, visando matar qualquer micro-organismo que pudesse estar ali no meio. Pode haver também casos, né, que já houveram fraudes de rotulagem. Então, temos exemplo aqui, como reportagens onde foi utilizado leite com formol, soda cáustica, água oxigenada. Então, vendendo ele, um produto já vencido, né, e também colocando ainda mais componentes no meio. Temos ainda outros exemplos que foram retirados, então, do mercado. Nesse caso aqui, o leite estava contendo ureia também. E temos outros exemplos, como uma adulteração, por exemplo, de 15 toneladas de queijo que tinha sido adulterados. Então, esses casos, infelizmente, são comuns e quando a gente fala de alimentação é perigoso porque pode nos contaminar. Outras fraudes é colocar açúcar no chocolate em pó, então, na verdade, está te vendendo açúcar e não chocolate. Casos de colocar água ou outros produtos na carne para deixar ela mais pesada e você pagar mais caro por ela. Temos casos também de embalagens que elas eram as originais, mas dentro o produto não era original, então fazer uma adulteração com relação às embalagens, vender um determinado produto, por exemplo, falando que é picanha, mas na verdade tinha carne de frango no meio, requeijão, na verdade não ter produtos lácteos, mas sim amido, que é um produto vegetal, o azeite, por exemplo, quando ele não é extra virgem, ele nem está na acidez correta. Temos o caso também das bebidas lácteas que são misturadas com água e gordura, então também causando danos. Esse exemplo que a gente comentou da calabresa que não tinha carne de porco, mas apenas carne de ave. E um exemplo também que acaba acontecendo com relação à cerveja, que a cerveja, o ideal é que ela tenha apenas água, cevada e lúpulo, e algumas vezes eles colocam outros cereais também no meio para fermentar, né, que seriam cereais não maltados. Então, existem casos até mesmo de 50% de milho sendo utilizado na cerveja. Um componente difícil de ser caracterizado é com relação ao mel, então saber se realmente é mel ou se é um outro alimento à base de glicose. A mostarda, que não é apenas mostarda, mas é uma mistura de água, vinagre, açúcar, amido e também algumas sementes de mostarda. Esse exemplo aqui da mozzarella de búfala, que diz que chega a casos de que tem 80% de leite de vaca e apenas 20% de búfala. E esse exemplo aqui em específico que ele vende o produto, mas ele diz na própria embalagem que ele não contém o chocolate específico. Então, o mais importante nesses casos é a gente saber o que está no rótulo, saber se realmente esses alimentos estão com as composições certas, estão dentro dos programas nutricionais, se tem algum grau de erro no meio. Então, na nossa análise dos alimentos, que é nossa disciplina, a gente acaba entrando dentro dessa bromatologia, que nada mais é que o estudo, então, dos alimentos. A gente estuda a sua composição química, qualitativa e quantitativa. A gente aprendeu logo no começo do semestre as características das proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas e sais minerais. Então, além disso, a gente pode ver a sua ação no organismo
Então, a gente viu como eles são importantes para o nosso metabolismo, para a geração de células, músculos, hormônios, para que o organismo fique em equilíbrio. Temos ainda análise a respeito do seu valor alimentício e calórico e também as suas propriedades físico-químicas e toxicológicas. Também no caso de que pode haver algum adulterante ou contaminante no meio, fazendo com que esse alimento fique prejudicial. Então, por que eu devo analisar os alimentos? Para conhecer a sua matéria-prima, saber um padrão de identidade e de qualidade dos produtos, controlar e garantir que esse produto esteja dentro do prazo de validade, com boa qualidade, com segurança. Também é importante a gente estudar os alimentos para desenvolver produtos com qualidade e conhecer os processos de estocagem dele também. Podemos ainda estar falando como vantagens que a gente deve analisar os alimentos para ter uma composição nutricional, fazer um planejamento dietético, saber a validação do processo e também criar as tabelas dos alimentos. Então, a nossa importância está nesse controle da qualidade, do processamento, do armazenamento. Então, o produto com qualidade, o produto que está sendo processado, produzido, consumido e depois, posteriormente, armazenado. Então, ele deve ser mantido em suas boas condições. A gente tem essa análise que pode ser uma análise da qualidade de rotina, então algumas empresas devem fazer essa análise dos alimentos. Temos também a análise de pesquisa, que é utilizada para desenvolver e atender os métodos analíticos. Temos também a análise dos alimentos a respeito da fiscalização, que é cumprir a lei, sabendo que eles estão dentro dos padrões, dentro da validade, com boas condições de higiene, não enganando o consumidor. O objetivo dessas inspeções é verificar se o produto de origem animal é colocado na mesa, está atendendo a norma, ou se foi avaliado de maneira certa, se foi dividido nas proporções corretas e também armazenado com boas condições de higiene e saúde. Vemos que a aplicação é tanto para as indústrias como as universidades e os órgãos governamentais. E entramos agora no processo da amostragem dos alimentos, que é verificar então como que deve ser feita essa amostragem dela, sabendo que as coletas têm que vir lá na fabricação, no tempo de preparo, depois no depósito, no acondicionamento, transporte e também nos pontos de venda. Então a coleta deve ser diária, né? Por exemplo, se você tem uma empresa que vende produtos alimentícios, como um buffet que faz a venda de marmitas, por exemplo, deve então diariamente coletar esses alimentos, coletar para verificar e esclarecer o caso de doenças vinculadas pelos alimentos, os DVAs, e evitar, né, com que haja falhas nas suas boas práticas. Além disso, temos a questão da vigilância sanitária, que busca esse controle da qualidade dos alimentos, e devo também estar coletando essa amostra com um período, então às vezes antes da distribuição e também durante e após o preparo desse alimento. Então temos aqui algumas especificações. No caso de São Paulo, a gente viu que ele começa a distribuir a comida, tem que passar 2 horas, ele já deve estar fazendo uma nova coleta, mas cada estado tem a sua própria especificação. Então, como que eu devo coletar? A coleta deve ser realizada de forma adequada, tem que estar com as luvas, material higienizado, próprios utensílios não utilizados, né, higienizados. Assim, eu coleto cada um deles e coloco uma fichinha com características com relação ao nome, a data de fabricação, a data de validade desse produto, quanto que estava na embalagem, né, tempo que ele foi aberto, como que ele está sendo conservado e outras características. Então, devo identificar o meu saco estéril com essas análises, datas e também com o nome do responsável, higienizar as mãos, colocar o alimento no saco sem tocar ele nem soprar, coloca-se cerca de 200 gramas, tira todo o ar para evitar também o vazamento e deixa ele armazenado numa temperatura adequada. Então aqui tem uma figurinha que mostra ele abrindo o saco, colocando o alimento, depois ele gira e fecha bem com cuidado, evitando com que tenha entrada do ar também. Para armazenar, ela deve ser armazenada por 72 horas a 4 graus Celsius. Né? Em alguns casos, ainda podem pedir que você faça esse armazenamento por 1 semana, quando você está em estudo, em análise, para ver se está correto. É importante essa parte da amostragem e também de você encaminhar logo para o laboratório quando você quer fazer uma análise microbiológica, porque senão esses micro-organismos vão estar se multiplicando. Então é interessante que faça uma refrigeração de 4 graus Celsius, né? Senão, se congelar completamente pode trazer
problemas para as células dos micro-organismos, mas para a gente ter um resultado verdadeiro, então 4 graus Celsius já é uma refrigeração adequada. Então, a gente pode ainda fazer um preparo da amostra para estar analisando, secando ela, retirando toda a água que eu tenho no meio. Então, no caso de você utilizar a mufla, esse aquecimento chega a 400 a 800 graus Celsius, destruindo toda a matéria orgânica. Vimos ainda que temos 2 métodos especiais, que são os convencionais, a gravimetria e a volumetria ou titulometria, e, por fim, os métodos instrumentais. O nosso foco é as clássicas, então a gravimetria e a titulometria, mas temos os instrumentais que são mais onerosos, que podem ser manuais, automáticos, fotométricos ou eletroanalíticos. Então, os convencionais não necessitam de equipamento sofisticado, enquanto os métodos instrumentais, sim. Então, essa é a grande diferenciação entre elas. É claro que os convencionais são mais baratos, enquanto os instrumentais mais caros. Então, eu devo escolher qual que é o meu método analítico mais interessante, de acordo com o recurso que eu tenho, a composição química, se eu quero saber essa quantidade exata ou não do material, e com isso eu posso, então, estar analisando a minha amostra. Quando devo utilizar os métodos convencionais? Quando os equipamentos eletrônicos são muito caros, eu não tenho esses equipamentos disponíveis e eu posso até mesmo requerer pelo método convencional se é um método oficial que está me solicitando. Outro ponto que eu posso verificar é com relação à quantidade dos componentes. Então, se eu tenho mais de 1%, eu posso recorrer aos convencionais. Abaixo disso, já tenho que ir para os métodos instrumentais. Então, as minhas etapas é fazer a amostragem, processar a amostra, ter as reações químicas ou as suas separações, fazer a medição, processar esses dados e fazer depois uma avaliação estatística. Por isso que às vezes pede-se triplicata para você garantir que os seus resultados estão bem analisados. Alguns fatores que podem dificultar essa análise é a complexidade, distribuição não uniforme, se o alimento é perecível e também a variedade das amostras. Então aqui a gente tem essa classificação. Se é uma análise macro, com um tamanho da amostra maior que 0,1 grama, eu recorro ao convencional. Agora, se eu vou tratar de tamanhos menores do que 10 miligramas até chegando em micro, a gente vai então recorrer aos instrumentais quando temos traços no meio. Então, maiores que 1% convencionais, menores que isso os instrumentais. Os convencionais era a gravimetria e volumetria, que aprendemos em sala, e os métodos instrumentais, equipamentos então mais específicos, dependendo da sua exatidão e da composição da amostra. Custos, os reagentes e equipamentos, também quantidade de amostras interferem nos meus métodos. Vimos que os métodos se dividem em oficiais, padrões, rápidos, modificados ou automatizados. Os oficiais, então, é, por exemplo, como a Anvisa, que solicita a qualidade deles. Temos mais exatidão e precisão. Temos ainda padrões ou referência, como standard métodos, métodos rápidos apenas para verificar no momento. Temos os métodos modificados de acordo com a característica do material. E, por fim, os automatizados, como o próprio nome diz, utilizam esses tipos de equipamentos para suas análises. Quando iniciamos então as análises, a primeira que a gente viu e que vamos ver nas próximas aulas também foi a questão da umidade, só então fazendo essa diferenciação que umidade não é a mesma coisa que a atividade da água. A atividade da água que deve ser analisada porque é ela que vai falar quanto dessa água está disponível para a atividade dos micro-organismos. Então a gente tem essa água que são as gotinhas aqui livres, é elas que realmente vão estar então permitindo a atividade microbiológica no meio. Então, ela é importante para prever o desenvolvimento dos micro-organismos, a sua estabilidade física, projetar a embalagem e verificar, então, as suas boas condições. Vimos algumas umidades dos diferentes alimentos e como temos formas de secar, sejam elas por estufa, radiação infravermelha, micro-ondas ou até dessecadores. Quando a gente vê, então, a atividade da água, ela abaixo de 60 ou para baixo ainda, ela fica estável para os micro-organismos. Não temos problema, então, de ter uma proliferação microbiana. Porém, acima de 60 já começa a aparecer a atividade dos micro-organismos. Então, de 60 a 0,85 aparecem os fungos, de 85 a 0,95 começam outros patógenos e acima de 95 aí tem um crescimento sem barreira. Vários micro-organismos podem estar se proliferando. Então, o teor da umidade é mais para ver o teor de crocância do alimento, enquanto a atividade realmente é um parâmetro para ver a qualidade das reações
oxidativas e enzimáticas dos micro-organismos. Vimos ainda que como forma de operação para reduzir essa água disponível é buscar desidratar o alimento, evaporar, liofilizar, fazer também o uso de umectantes e até mesmo o congelamento. Obrigada pela atenção de todas, passamos um pouquinho dos 15 minutos, porém esse é um resumo da aula. Na próxima aula a gente já vai recorrer então às outras análises que podem ser realizadas com os alimentos, tá bom? Então, qualquer dúvida fica à disposição, também já está disponível no AVA um trabalhinho, que é o questionário valendo 2 pontos para ser entregue, né, até pelo menos um dia, uma semana antes da prova, para a gente discutir e ir ali na prova para vocês irem bem tranquilos nesse primeiro bimestre. Agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida eu fico à disposição.